Tem Notícias está de volta e a gente continua falando sobre chuva, transtornos também para quem pretendia viajar para a capital e para outras cidades da região. Por causa de interdições em algumas rodovias, algumas empresas tiveram que cancelar ou atrasar muito a saída dos ônibus. Quem está na rodoviária de Itapetininga e tem as informações para a gente é a Maria Eduarda Carnieto. Ô Duda, boa noite para você. Os ônibus já voltaram a circular, os horários estão normalizados. Como é que está a situação nesse momento? Boa noite, Salles. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, quem veio para a rodoviária aqui de Itapetininga hoje teve problema, viu? Isso porque os ônibus de Itapetininga para São Paulo não estavam rodando. Segundo a empresa responsável, por causa da chuva na capital, os ônibus não conseguiam sair daqui e chegar até o destino final, que é a rodoviária Barra Funda, lá em São Paulo, né? Então a gente acompanhou todo dia, a gente preparou uma reportagem para vocês, vamos ver. No guichê, o aviso que deixou muitos passageiros sem saber o que fazer. Linhas de Itapetininga a São Paulo sem previsão para retorno. Complicação para a programação que o Caio fez. O engenheiro eletricista tinha uma longa viagem pela frente. Iria pegar um ônibus para São Paulo a 1h da tarde, essa segunda-feira. Já da capital paulista, ele pegaria um avião com direção ao Pará. Tudo em hipótese mesmo, já que diante dessa situação, não sabia se conseguiria chegar para os compromissos na hora. Tentar um outro dia, que eu também não sei se amanhã vai estar com chuva, aqui o céu também está bem nublado, não sei se amanhã vai ter essa possibilidade, então acabou que eu estou de mãos atadas. Todas as linhas de Itapetininga para São Paulo a partir das 9h da manhã foram canceladas depois que os 6 ônibus que saíram com direção à capital paulista, mesmo depois de quase 7 horas, não conseguiram chegar na rodoviária do Tietê. Por conta disso, os veículos que sairiam da capital para Itapetininga também não conseguiram sair da garagem e foram suspensos. Os cancelamentos foram causados pelos reflexos do temporal que atingiu São Paulo desde ontem à noite. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram, deixando vários pontos de alagamento. Logo cedo, eram 78 locais alagados. O rodízio de carros foi suspenso. A CET contabilizou 90 quilômetros de lentidão nas primeiras horas da manhã. A Jéssica também ficou prejudicada nessa. O ônibus dela, que deveria sair de São Paulo, passar em Itapetininga para ir para Presidente Prudente, não conseguiu deixar a capital paulista. Tem um à noite que a gente também não sabe se ele vai sair de São Paulo, né? Então, se ele não sair de São Paulo, não consigo chegar em Prudente. Quais as consequências para você disso? Para mim, eu perco o dia de aula e perco o trabalho, né? Segundo a empresa responsável pelos ônibus, ainda não tem uma previsão para que eles voltem a rodar. Eu conversei com os funcionários, eles disseram que são mais ou menos 15 horários por dia e 10 ônibus que fazem esse trajeto. Mas, por enquanto, né, ainda não tem nenhuma previsão. Os funcionários também disseram que para você que comprou passagem e está preocupado, pode vir até o guichê aqui para conversar com eles. Ou você tem a opção de ter o seu dinheiro de volta, ou você pode remarcar a sua passagem para outro dia. O único aviso, por enquanto, é que não está sendo remarcado para amanhã, porque eles ainda não sabem qual vai ser a situação. Então, se você tem alguma dúvida, claro, pode vir até o guichê para conversar, para ver certinho e acertar tudo isso. É importante você se programar, a gente sabe que tem muito compromisso, teve gente que perdeu aula, teve gente que perdeu viagem. Então, já sabendo disso, é importante se programar para não ter nenhum tipo de problema. E a gente espera, né, Salles, que isso se resolva logo, que a gente possa voltar a falar que está tudo normal por aqui. Tá certo, Duda, né? Só reforçando, então, infelizmente, os ônibus aí não estão saindo, alguns com muito atraso. Então, quem prestou atenção nessas informações da Duda sabe que tem um período aí para trocar essa passagem, possivelmente nos próximos dias.